paz, meus amigos, para todos nós. Nós vamos nos valer nessa reflexão de um educador popular de nome James Agnew. Ele viveu em Gana, um pequeno país na região centro-oeste da África. Era um ilustre desconhecido, até contar uma história tão rica de significados, que correu no mundo e é recontada até hoje. O contexto em que a história foi contada é o seguinte: corria o ano de 1925 e Gana era então uma colônia inglesa. A pretexto de impedir o tráfico de escravos para as Américas, o poderoso Império Britânico havia se apoderado dessa antiga colônia portuguesa. Mas nesse início do século XX havia uma efervescência política. Movimentos pela libertação de Gana brotavam aqui e acolá, mobilizando milhares de pessoas. E foi num desses dias do ano de 1925 que ganeses se reuniram para discutir propostas rumo à libertação do jugo inglês. Nessa grande assembleia surgiram três posições diferentes. Um primeiro grupo propunha a conformação. Pensavam assim: é melhor uma situação ruim conhecida do que um futuro incerto. Entregues à nossa própria sorte, talvez não saibamos como direcionar o nosso destino. É melhor deixar seguir como está. Bem ou mal, os ingleses cuidam de nós. Não vamos mexer em algo que está funcionando mais ou menos bem. Muitos de nós temos tido em nossa vida uma postura assim: acomodados, conformados, dependentes de tudo e de todos, sem iniciativa, esperando que milagres resolvam os nossos problemas substanciais. Eu trabalho no serviço público na condição de médico há 26 anos. Atendo mais de 20 pessoas por dia. Posso garantir a vocês: a pobreza não é o maior problema de nosso país. O maior problema de nosso país é a ignorância, a falta de iniciativa, o atraso espiritual, o despreparo para a vida. Tome indivíduos muito pobres, deles um caminhão de dinheiro e voltem alguns anos depois e vocês vão ver, perdendo tudo. Como ao negócio, emprestando a quem não vai pagar, comprando com tolices. Mas tomem indivíduos e lhes dê formação moral, caráter, estruturação para a vida. E voltem e vocês verão que resultados extraordinários. Mesmo porque educação não tem nada a ver com dinheiro. Quantas vezes observamos homens e mulheres em carrões importados do último tipo, jogando toco de cigarro pela janela ou atravessando o semáforo com o sinal vermelho. Mas nós insistimos nesse ponto porque fala-se muito em nossa gente sobre assistencialismo, particularmente do governo. Só se fala em Bolsa Família, fim da miséria transferindo dinheiro, como se isso fosse resolver o problema estrutural de nossa gente. Como se isso fosse dar aos indivíduos os recursos que eles precisam para resolverem os próprios problemas. Na verdade, minha gente, isso não é isso. Deviam falar de Bolsa Cultura, de Bolsa Instrução, de Bolsa Formação de Caráter, de Bolsa Preparação para a vida. Eu vejo no atendimento público os nossos doentinhos, pessoas absolutamente despreparadas para a vida, perdem tudo, esquecem tudo. Uma marca uma consulta para mostrar o exame e deixa o exame em casa, perde a consulta. A outra marca a consulta para rever o tratamento iniciado 2 meses antes
chega dizendo que não começou ainda o tratamento porque perdeu a receita no mesmo dia da consulta. A outra não conseguiu localizar o prédio onde atendíamos. Tinha que ir em direção ao Manuel Honório e vinha em direção ao Bom Pastor. E a gente se pergunta, até quando vai durar isso? Porque nós não observamos nas forças dirigentes desse país nenhum interesse em mudar a ordem de coisas. E muitas religiões, igualmente. Pouco fazem para estruturar os indivíduos na solução dos seus problemas. O que se vê em muitas religiões é alimentar essas ideias obscurantistas, desenvolvendo um fanatismo tolo, um fundamentalismo, mantendo indivíduos numa ignorância que não lhes permite o crescimento como pessoas. Outro dia eu estava diante do meu aparelho de TV, com um controle remoto, tentando achar alguma coisa que pudesse valer a pena. Quando parei numa cena que me chamou a atenção, era um rapaz terno, bem vestido, jovem, bonito. Ele dava uma aula e eu percebi que era um curso bíblico. Como a gente é mais ou menos da área, né? Vamos ver isso aqui. O público era um público de rapazes e moças muito bem vestidos, pessoas bonitas. E eu vi logo qual era o tema da aula: a longevidade na Bíblia. E o professor dizia, porque fulano de tal viveu 800 anos, Matusalém 900 anos, essa aqui pariu com 90. E houve um momento, uma jovenzinha, acho eu que um lampejo de lucidez, voltou e disse, mas professor, naquela época eles viviam tanto tempo assim. E o mestre voltou-se e disse, pois é porque naquela época a vida era muito mais saudável. Dar às pessoas, minha gente, assistência puramente material, sem prepará-los para a vida, é criar uma multidão de indivíduos obtusos, atrasados, dependentes, indivíduos que vivem acostumados às expensas, às migalhas, uma verdadeira multidão de viciados no ato de pedir. Porque o ato de pedir gera vício, gera uma dependência. Minha esposa trabalha em escola pública com criancinhas de 5, 4 anos. E ela me diz como essas crianças, desde pequenas, já são viciadas em pedir pela cultura a qual estão inseridas, pedem tudo o que vem o tempo todo. Eu gosto muito de uma anedota de um cidadão que encontrou o outro, e o outro estava com o bolso cheio. Ele disse assim, me dá um dinheiro aí. Eu, não, rapaz, isso aqui não é dinheiro. Então me dá uma bala. Não, rapaz, isso aqui não é bala. Mas o que é isso no seu bolso? Isso é um bolinho. Ah, então pinga aqui. E essa cultura gera indivíduos absolutamente acomodados à sua realidade. Indivíduos que estão sempre aguardando que alguém resolva os seus problemas substanciais. Dependentes, e o que é mais grave, jamais assumindo a sua parte, a parte que lhe cabe na construção do próprio destino. Sempre transferindo para outros responsabilidades. Sempre pedindo os direitos. Porque nesse país só se fala em direitos. Os deveres são dos outros. As obrigações são dos outros. A responsabilidade é dos outros. E ainda que as lideranças políticas e intelectuais desse país contribuem para aumentar esse estado de coisa, porque nunca assumem a própria responsabilidade. Isso foi patente em um episódio lamentável que se deu no Rio, na noite de Natal. O fato foi amplamente divulgado. Uma garotinha de 10 anos brincava com a boneca que havia ganho da mãe, quando há troca de tiros entre traficantes daquela comunidade, e ela então é alvejada com uma bala no crânio. Narra a imprensa que foi levada para o hospital público do Rio. Lá chegando, o neurocirurgião, que deveria estar de plantão, não havia comparecido ao hospital, e em decorrência desse fato, ela teve que aguardar 8 horas para que chegasse o plantonista no dia seguinte, e então foi operada e, segundo a história, não resistiu vindo a desencarnar. Um repórter, interpelando o prefeito do Rio de Janeiro,
quanto àquele episódio absurdo, ouviu dessa figura a seguinte explicação: mas o problema é desse médico. É um irresponsável, é um delinquente, será demitido. Como se todo o problema fosse de um médico irresponsável. Onde o poder público, que não protege uma criança de 10 anos, que brinca na frente de sua casa com uma mulher? Onde o poder público, que faz vista grossa a essa violência, que não diminui o mundo? Onde o poder público, que não municiou aquele hospital de uma equipe decente, porque, segundo o Conselho Regional de Medicina, os hospitais públicos do Rio têm que funcionar com 2 ou 3 neurocirurgiões. Isso já é sabido há anos no Rio de Janeiro. Mas o governo sempre manteve um neurocirurgião de plantão. Onde o poder público, que não substituiu esse médico que há um mês não comparecia e já havia avisado que não iria? Onde o poder público, que não arrumou uma solução? Naquela noite no Rio existiam 18 neurocirurgiões de plantão. Onde o poder público, que não pegou essa criança e levou para um hospital onde havia neurocirurgião, ou não trouxe um neurocirurgião para operar? Mas é muito mais simples. O problema está lá, a responsabilidade é colar. E enquanto nós não assumimos as nossas responsabilidades e transferimos a culpa para os outros crescem. E nós continuamos crianças espirituais. Toda a tônica de Jesus foi centrada nessa mensagem. A mensagem da responsabilidade pessoal. O Evangelho não mostra Jesus em momento algum incitando indivíduos a uma posição de coitadinhos, de pobrezinhos, gerando dependência. Pelo contrário, a fala do Cristo é de um dinamismo extraordinário, é uma fala de responsabilidade. Batei e abri-vos, buscai e achareis. Uma das mensagens mais extraordinárias de Jesus, da qual Allan Kardec fez o princípio básico do Espiritismo, é aquela em que ele diz: cada um receberá de acordo com as suas obras, mostrando que ninguém fará por nós aquilo que nos compete fazer. Aquilo que nós não fizermos hoje, que for de nossa responsabilidade, nós vamos ter que fazer também. Naquele momento em que Jesus vai ser preso no Monte das Oliveiras, e Pedro, num instante de reflexão, saca da espada do soldado, de nome Malco, e decepa-lhe a orelha. Jesus, recolocando a orelha no lugar, volta-se e diz assim: Pedro, quem com o ferro fere com o ferro, será ferido. Numa alusão óbvia, minha gente, de causalidade em nossa vida. Nós vamos receber da vida o que oferecemos a ela. Nós vamos receber das pessoas o que dermos a elas. E quando Jesus vai curar o paralítico do tanque de Betesda, o cidadão que há 28 anos não andava, e tocado pelo magnetismo de Jesus, se ergue. Jesus chama e o adverte: não torne a pecar, para que coisa pior não lhe suceda. Fazendo uma ponte entre erro e sofrimento, entre desvio moral e as consequências disso. Há uma passagem em um dos evangelhos apócrifos que é muito ilustrativo. Evangelhos apócrifos são aqueles não aceitos pela igreja, mas trazem belas lições. Segundo essa passagem, Jesus caminhava com seus discípulos por uma região chamada Dalmanuta, e havia chovido muito. Em certo momento depararam-se com uma cena: uma carroça e o cavalo atolados na lama, e o dono da carroça, de joelhos, de mão posta, pedindo um milagre do céu e que aquela oração resolvesse os seus problemas. Diz o texto que Jesus seguiu à frente. Mais adiante, uma cena semelhante: outra carroça e o cavalo atolados, só que o dono não rezava não, pelo contrário, xingava, reclamava, gesticulava, mas empurrava a carroça, puxava o cavalo. Jesus chamou os discípulos e o ajudaram a se safar. Foi quando Pedro, sempre muito observador, voltou e disse: mestre, eu não entendo. O primeiro dava tanta demonstração de fé, de joelho em oração, o senhor nada fez. Esse outro aí, xingava, esbravejava. Jesus o interrompeu e disse: mas fazia a sua parte. Fazer a nossa parte.
fazer aquilo que nos compete fazer. Quantas pessoas poderiam estar numa situação de vida muito melhor, a nível de família, de relacionamentos de amizade, profissional, se tivessem, desde o início, feito a sua parte, feito aquilo que lhe competia fazer, feito as escolhas adequadas. Quantos indivíduos desempregados, porque nunca valorizaram o trabalho? Quantos indivíduos subempregados, porque nunca fizeram nada para conseguir coisa melhor? Quantos indivíduos se consideram verdadeiros azarões e, na verdade, nunca fizeram aquilo que lhes competia fazer? Há muitos anos havia um pequeno restaurante na rua Espírito Santo que havia se especializado no franguinho desossado com catupiry. Não é que eu seja muito ligado a essas coisas, mas minha esposa é muito golosa. E fomos algumas vezes lá e realmente o petisco era saboroso. Naquela noite retornamos ao restaurante e fizemos o mesmo pedido. Só que quando chegou o frango, nós olhamos, não vimos. Eu não chamei o garçom, falei, meu amigo, eu acho que houve um equívoco aqui, é frango desossado com catupiry. Eu não estou vendo aqui o queijo. O garçom olhou, o queijo está aí. Eu olhei de novo. Se eu estivesse sozinho, já podia ser a vista cansada. 40 anos, estava na época do óculos. Mas minha esposa não, e ela enxerga muito. As esposas enxergam muito. E ouvem melhor ainda. E ela viu, tinha queijo. Eu insisti mais uma vez. Faz o favor, leva lá para a cozinha, mostra lá para o seu cozinheiro, mostra que está faltando queijo. Ele foi, voltou. O cozinheiro disse, pôs o queijo. Bom, não ficava bem com um casal espírita brigar por causa de um pedaço de queijo. Comemos o frango, só que nunca mais voltamos. 3 meses depois o restaurante estava fechado. Mas voltamos mais uma vez à Gana do início do século XX. Naquela assembleia onde estava James Agnew, se havia um grupo que propunha a conformação ao Império Britânico, havia um segundo grupo que propunha algo radicalmente diferente: a luta armada. Diziam assim: jamais o Império Britânico nos dará gratuitamente a liberdade. É necessário que corra pelas nossas ruas o sangue dos ingleses. Como se Deus precisasse da violência humana para que se determinassem os seus desígnios. Violência só gera violência. Quantos regimes surgiram para combater tiranias e se tornaram mais violentas e mais tiranas do que aqueles governos aos quais combatiam? Gandhi libertou a Índia sem dar um só tiro. Quem faz a opção pela violência, em qualquer nível do comportamento, perde a razão. Eu pensei sobre isso outro dia. Eu desci a rua Padre Café, parei no semáforo com a Independência. Eu observei uma cena curiosa. Um passeio da direita, um rapaz de uns 17 anos, trazia no colo um cachorrinho. E a impressão que eu tive é que ele tentava adestrar o cachorrinho, mas exagerando nos tabrefes. Quando, do outro lado da rua, um rapaz mais velho, uns 35, vendo a cena, do outro lado da rua, pôs-se a gritar, a ofendê-lo, passando ali uma esculhambação, mas com palavras chulas, uma coisa que todo mundo que estava ali percebeu. O garotinho ficou tão sem graça e saiu despistado. E eu fiquei pensando, curioso, ao defender o cãozinho da agressividade do jovem, ele foi mais agressivo do que aquele a quem combatia. É curioso isso. Quantas vezes combatemos a desonestidade dos outros, mas em nossa vida a desonestidade está presente. Em quantas oportunidades denunciamos a corrupção, mas a nossa pequena e acumulativa corrupção do dia a dia está presente. Não há muito conversava com um colega da faculdade
Esse colega é um grande crítico da corrupção institucionalizada. Mas tudo que ele fala com muita lógica, com muita razão. E muito bem informado da política, cita os dados, mostra os caminhos para a solução, mas uma crítica sempre muito dura e muito correta. Mas naquele dia nós conversávamos sobre outra coisa. E eu disse a ele que eu estava muito feliz, porque o meu filho mais velho havia conseguido tirar a sua carteira de habilitação. Proeza hoje, digna de comemorar. Depois da 5ª tentativa, estava com a sua carteira e todos estávamos comemorando. Quando eu terminei de dizer, ele voltou-se para mim e disse assim: comigo. Quando a minha filha foi reprovada no primeiro dia, e eu vi como é que a coisa estava, pensei, está comigo, eu vou resolver isso de outra maneira. Fui à autoescola e disse: quanto vocês querem para resolvermos logo essa situação? Eles deram o preço. Eu paguei e a carteira foi resolvida. E a gente fica pensando, como é estranho a criatura humana. É capaz de se indignar com o mal que existe fora de si, mas absolutamente conivente com o mal que existe em seu próprio interior. E é essa falta de coerência, minha gente, entre a teoria e a prática, essa falta de coerência entre o discurso e o agir, que tem levado muitas religiões ao descrédito. Na Europa, as pessoas não querem saber de religião. Na França, berço do Espiritismo, de cada 2 indivíduos, um é ateu, agnóstico, ou não quer saber de religião. Porque eles não veem na vida daqueles que pregam a mensagem os exemplos daquilo que pregam. Alguns chegam a propor uma espiritualidade sem Deus, como se coitadinho de Deus fosse culpado. Mas propõem uma espiritualidade sem Deus, porque eles creem nos valores cristãos, mas não creem naqueles que se levantam das tribunas para falar desse Deus que, na verdade, não encontra quase ninguém que realmente o viva no coração. O jornalista perguntou a Albert Einstein se ele acreditava em Deus. Ele voltou-se e disse assim: bom, primeiro você me diga o que entende por Deus, e depois eu lhe digo se eu acredito ou não. Como se esse grande físico estivesse dizendo: bom, se o Deus que você acredita é esse Deus que não encontra exemplos, é esse Deus que prega a divisão, o preconceito, que rechaça, que humilha, que exclui, não creio. Mas se o Deus que você propõe é um Deus do coração, do sentimento, que acolhe, que estimula, que não discrimina, nesse Deus eu creio. Mas precisamos voltar uma última vez a Gana, no ano de 1925. Se havia um grupo que propunha a conformação e um outro grupo que propunha a luta armada, havia um terceiro grupo onde se inseria o nosso educador James Agnew. Esse grupo propunha um trabalho de educação das consciências, uma estruturação dos ganeses, de forma que eles, com o crescimento interior, com a educação dos sentimentos, fizessem por merecer uma liberdade que surgiria naturalmente. Alguns anos depois, Paulo Freire iria revolucionar a cultura mundial ao escrever Pedagogia do Oprimido. Ainda no exílio, em 1969, um livro que propõe isso. Ao oprimido, liberte-se primeiro, que você libertará o opressor. Se forme como indivíduo e todos os impositivos de coerção vão sumir com ele. E é nesse dia que James Agnew pediu a palavra e contou uma história. Uma pequena águia desgarrada no ninho ficou amiga de socorro no caminho, quase caminhando para a morte. Foi quando passou por ali um camponês e, vindo aquela avezinha com tamanha necessidade, acolheu-a, levou-a para a sua propriedade e lá ela foi criada entre as galinhas e cresceu como se galinha fosse.
ciscava como as galinhas, comia milho como as galinhas, dormia nos puleiros como as galinhas. Certo dia, passando por ali, um naturalista viu aquele animal esquisito em meio aos outros, chamou o camponês e disse: amigo, isso aqui não é galinha, não. Isso aqui é uma águia. E o camponês: era águia, agora virou galinha. Virou galinha, olha lá. Come milho como galinha, cisne como galinha, virou galinha. E o naturalista: que isso, amigo? Isso não existe. A sua genética é de águia, olha o seu tamanho, pesa 6 quilos. Olha as suas asas, tem uma dimensão de 3 metros. É águia, camponês. Não, pode desistir. É galinha mesmo. E o naturalista: não é eu, vou lhe provar. Pegou o animal, colocou no braço, adiantou-se um pouco com ele, voltou-se e disse: você é uma águia. Foi. Mas diz a história que a águia olhou para um lado, viu o camponês, olhou para o outro, viu as galinhas, pulou do braço do naturalista e continuou ciscando e comendo milho. O camponês falou: não te disse? É galinha mesmo. E o naturalista: não é, e eu tentarei uma segunda vez. No dia seguinte venceu. Foi à propriedade, pegou a águia e levou-a para o alto de uma montanha, distante de todos. Lá colocou-se no braço e disse: você é filha do sol, é irmã das montanhas. Desperte de seu sono interior, faça prevalecer a sua força interna, voe. Conta a história. Ela olhou para um lado, não viu o camponês, olhou para o outro, não viu as galinhas, então abriu as imensas asas, esticou o pescoço e saiu voando em direção ao infinito. A história da águia e da galinha é uma metáfora da condição humana. Cada personagem tem um simbolismo todo especial. A galinha representa a nossa dimensão material, a preocupação excessiva com a vida física, os cuidados, às vezes neuróticos, com tudo aquilo que se vincula ao estar encarnado. Uma vida focada apenas em comer, dormir, fazer sexo, passear, repousar. Em nossos dias, a dimensão galinha tem assumido algumas características próprias. Um consumo institucionalizado, não só de coisas, mas de símbolos e também de pessoas. Se caracterizado ainda em nossos dias a dimensão galinha por uma submissão a uma ditadura do que vem de fora, onde nós nos submetemos àquilo que os outros dizem que é bom, que é belo, que é saudável, sufocamos a própria identidade e nos submetemos a uma tirania de uma coisa chamada moda. E ainda se manifesta em nossos dias com um desejo de saciar a todos os níveis, com uma fixação neurótica de satisfazer a todos os desejos, a qualquer custo, mesmo às custas do sofrimento daqueles que nos querem melhor. Jesus fez alusão à dimensão galinha, uma parábola muito dura, quando ele diz assim: era um homem muito rico, que havia conseguido uma colheita extraordinária. A colheita sequer cabia em seus celeiros. Ele destruiu os celeiros e construiu outros maiores, e quando estavam abarrotados do produto, disse para si mesmo: agora você tem o que precisa para viver a vida toda. Aproveita, come, bebe, dorme e desfruta uma boa vida. Mas Deus lhe disse, prossegue Jesus: insensato, nessa mesma noite pedirão tua alma e tudo aquilo que juntaste. De quem será? Mas se a galinha representa em nossa história a dimensão material do homem, a águia representa a sua espiritualidade. Essa condição de seres que não pertencemos à terra, que somos filhos da luz, que estamos aqui transitoriamente desenvolvendo as inteligências, aprimorando as virtudes, mas seres que não dependemos da terra. A dimensão espiritual do homem
que na águia vai ser representada pelo desejo de uma vida de significado profundo, de uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que vale a pena ser levada a sério. Na dimensão águia, nós podemos incluir a preocupação com o desenvolvimento da cultura, com o saber, com o aprender, com a aquisição das inteligências. Na dimensão águia, vamos inserir a própria transcendência espiritual, a generosidade, a amizade, os valores de família. Mas a galinha representa a dimensão material do homem. A águia, a sua dimensão espiritual. O camponês tem também o seu simbolismo. O camponês representa aquelas pessoas, aquelas coisas, aquelas tradições que nos puxam para lá, que não permitem a nossa ascensão espiritual. Para muitos de nós, o camponês será a própria família, sempre criando obstáculos à nossa ascese espiritual, colocando dificuldades, às vezes chantageando. Em algumas oportunidades é o companheiro ou a companheira que não comunga de nossas ideias e que sempre cria um problema. E muitas vezes cedemos, renunciando àquilo que há de mais importante no processo encarnatório, que é o desenvolvimento do espírito. Outras vezes os filhos ou os pais, com chantagens absurdas, retirando-nos das possibilidades de crescimento espiritual. Jesus, uma das passagens mais pouco entendidas do Evangelho, vai nos falar sobre essa família maior. Conversava com os discípulos em determinada residência. Quando alguém chega afoito e lhe diz: mestre, sua mãe e seus irmãos reclamam a sua presença. E Jesus, para a surpresa de todos, vai dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Numa alusão a um compromisso que nós temos, que transcende os valores de família. Se a família é a nossa prioridade número 1, não é a única prioridade do Espírito encarnado. Podemos fazer, devemos fazer. Temos compromissos com mais. Disse Jesus: se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os gentios e os pagãos fazem isso. Os oficiais nazistas que dizimaram milhões de judeus inocentes eram ótimos pais, excelentes irmãos, esposos generosos. Daí a necessidade de fazer um pouco mais, de avançar um pouco mais. Essa então espiritualidade, essa vivência de espiritualidade que vai nos libertar do camponês. Para outros ainda, o camponês pode ser representado no excesso de compromissos sociais. Festa demais, aniversário demais, assistência a amigos demais, reencarnação se perde nessas festas que não têm fim. Para outros, o camponês pode ser representado no excesso de trabalho. Para dar guarida a esse consumo absurdo, é necessário cada vez ocupar mais tempo com as atividades profissionais e perde-se a identificação com os valores do espírito. Mas se o camponês representa aquelas forças que nos puxam para trás, ao naturalismo, que é a imagem das forças que nos convidam à nossa ascensão espiritual. Aqui se identifica a doutrina espírita. Não apenas a doutrina espírita, mas as forças do bem, que nos convoca a assumirmos hoje e agora essa nossa condição de seres espirituais. Nós não somos filhos da terra, não somos feitos da terra. Nós estamos aqui provisoriamente, em estágio de aperfeiçoamento. E esse convite das forças do bem é para que nós venhamos a assumir a consciência de eternidade. Porque eu acredito que todos nós aqui temos conhecimento disso. Todos nós temos conhecimento de que somos seres espirituais. Mas talvez poucos de nós tenhamos consciência disso, porque há um abismo entre conhecer e conscientizar-se. O médico que fuma tem conhecimento de que o cigarro faz mal, não tem consciência disso,
porque se tivesse, não ficaria. O conhecimento mobiliza apenas uma das forças da mente, o pensamento, eu sei. A consciência mobiliza as 3 forças da mente, o pensamento, eu sei. O sentimento, eu sinto. E a vontade, eu decido de acordo com aquilo que penso e de acordo com aquilo que sinto. Nós somos seres espirituais, mas muitas vezes nos conduzimos na terra como se não soubéssemos disso. Querem um exemplo? Vamos a um sepultamento. Lá está o falecido, a viúva, os parentes. A gente chega e diz com quê? Meus pêsames, meus sentimentos. Não, uma piada, né? Espírita desejando pêsames. Pêsames de quê? Morte é libertação. A prisão é aqui. Morrer é libertar-se, é se identificar com a nossa realidade essencial. Sabemos disso. Mas na hora H é o que faremos? Meus pêsames, meus sentimentos. Ou então falamos assim: foi Deus que quis. Gente, que fatalismo idiota. Foi Deus que quis, não foi Deus que quis, foi toda uma estruturação de vida, de programação, de opção perante a própria vida, de respeito ou não ao próprio corpo. Não é Deus que decide isso. Somos nós. São as nossas vivências. Sabemos disso. Mas na hora H. Ou então falamos assim: descansou. Até agora nós estamos procurando alguém que descansou depois da desencarnação. Mais exemplo: aproxime-se de um grupo de espíritas com mais de 60 anos e os convide para iniciar uma tarefa nova, num projeto novo. Qual vai ser a resposta de mais de 90% deles? Quem dera, a idade já não dá mais. E é um espírito eterno, é um espírito imortal, mas não se dá conta disso. Um último exemplo: aproxime-se de um conhecido e peça notícias de um amigo que você não vê há muito tempo. Como está fulano? Qual vai ser a resposta de quase todos eles? Fulano? Bem demais. Uma cobertura não sei aonde, uma propriedade maravilhosa, carro importado, vai à Europa 3 vezes por ano. Quando me dizem isso, a minha vontade é dizer assim: não pedi declaração de renda. Eu queria saber como é que ele está. Está feliz? Está bem? Está em paz? Está ainda casado? Os filhos deram jeito? Mas a concepção que nós mesmos temos está bem quando tem patrimônio. Aí você vai ver um cidadão cheio de amantes. A mulher não sai do consultório do psiquiatra. Os filhos dependentes químicos. Está bem. Está ótimo. Por isso, minha gente, a proposta do Espiritismo é que nós venhamos assumir essa consciência de eternidade. Que nós sejamos espíritas por inteiro, espíritos por inteiro. Que nós venhamos assumir integralmente isso, examinando corajosamente a nossa realidade íntima, identificando de uma forma séria o que existe em nós que não é bom, que não é belo, que não é limpo, que não é saudável, e nos mobilizando para mudar essa ordem de coisas. Se eu identifico em mim que ainda sou escravo do ressentimento, se tudo me magoa, se tudo eu levo a sério demais, eu vou começar a me libertar disso. Se eu identifico em mim que meus olhos têm sido motivo de queda e de escândalo, porque muitos de nós somos míopes para ver as coisas boas e belas da vida, mas temos uma hiperacuidade visual para ver o que não é bom, o que está errado, o que não serve. Se entramos numa sala, nós vamos ver aquele quadro que está um pouquinho torto, ou aquela camisa que tem um sujinho. Todo o restante, os nossos olhos doentes não veem. É como a história de uma senhora que chegou na varanda de sua casa e viu um árvore embaixo, alguns rapazes nadando nus. Ela chamou a polícia chegou e tocou os rapazes.
Na semana seguinte, volta ela à varanda, numa outra rua embaixo, estão os rapazes nadando nus. Ela chama de novo a polícia, vem a polícia, toca os rapazes. Mas na outra semana, ela novamente chama a polícia. O sargento diz: mas minha senhora, nós já tocamos esses rapazes, eles estão nadando a 4 quilômetros de distância. E ela: mas com os meus binóculos eu vejo. Vamos então nos libertar. Se nós nos identificamos ainda como escravos do narcisismo, se nossa vida é uma vida estruturada na necessidade de se destacar, de ser considerado uma pessoa especial, uma pessoa diferente, se nós vivemos apenas para receber aplausos, vamos nos libertar disso, assumindo a nossa singularidade, sendo autêntico com aquilo que nós somos, com aquilo que nós pensamos, nos libertando dessa ditadura da moda que nos sufoca, que nos torna pessoas infelizes, sem nos apercebermos disso. Se nós identificamos em nós que ainda somos escravos de uma sexualidade atormentada, se o sexo em nossa vida tem sido motivo de queda, de desvio moral, se temos usado a nossa sexualidade para corromper lares bem estabelecidos, desconsiderando o sentimento de pessoas queridas, vamos nos libertar disso. Diz André Luiz, no livro No Mundo Maior, capítulo 11: quantos espíritos nobres, almas que já poderiam estar em esferas mais altas, se mantêm apegados às esferas inferiores, pelo apego excessivo a essa sexualidade que atormenta e não liberta, que aprisiona e não faz crescer. É como a história de um cidadão que era um grande policial de Nova York, um homem de um caráter exemplar, honestíssimo, e como policial em Nova York combatia o crime e a desonestidade em todos os níveis. Quando o filme começa, ele já está divorciado da esposa, tem um filho de 8 anos. O motivo da separação foram as suas aventuras sexuais fora do casamento. Mas o filme todo mostra a luta dele contra o crime, a corrupção dentro e fora da corporação. Até que no final, no clímax, ele é homenageado pelos colegas, pelo distrito, e numa grande assembleia com a presença de mais de 1000 policiais, o prefeito de Nova York, ele recebe então uma medalha de honra ao mérito. A esposa vai à solenidade, levando o filhinho de 8 anos para assistir à homenagem do pai. Terminada a cerimônia, ela então leva o filho para se despedir, e quando abraçam, ela volta-se para ele e diz: que você consiga ser esse padrão tão extraordinário de honestidade para com todos, menos para com aquela pessoa que mais o. Se nós identificamos em nós que ainda somos escravos de uma vida que é um jogo de interesses, se tudo que nós fazemos apenas pensando na retribuição, se nossa vida é uma vida focada em resultados, tudo focado no que virá depois, vamos nos libertar disso hoje, assumindo compromissos com a gratuidade. Como é bonito uma atitude despretensiosamente boa, como nos toca, como nos comove. Aquele que faz pelo prazer de fazer, não quer nada, não perde nada, faz e segue à frente. O biólogo evolucionista, o maior biólogo vivo da Espanha, que é ateu convicto, disse certa feita: eu estou convencido de que Deus não existe, mas há uma coisa, uma só, que em mim coloca em xeque a ideia da não existência de Deus: a existência do bem. Porque o bem não poderia existir. Não é lógico existir o bem. O lógico é o mal, é a lei da Darwin, é a luta pela vida. Os animais que sobreviveram hoje são aqueles que venceram os outros. Os fracos foram destruídos, os fortes, os adaptados estão aí. O egoísmo e o orgulho são manifestações do instinto de conservação. O bem é um absurdo perante a lógica do ateísmo.
Mas nós poderíamos dizer para ele: o bem existe. Se o bem existe, é porque existe Deus. O bem é Deus dentro.